Salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Começo o vídeo pedindo para você deixar o like, não se inscrever no canal, só clicar nesse botãozinho que está aqui do lado. Clica nele que você vai ter uma surpresa. E nós estamos aqui, então, na nossa nova aula do estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao que fizemos até então. Aqui para que eu possa mostrar para vocês, para quem ainda não sabe, quem sabe lembrar, nossa dinâmica, nós fazemos a leitura de passo a passo do livro, e aí nós temos na dinâmica a apresentação do material, e aqui tudo que for pergunta, ou no caso dessa aula de hoje, não haverão perguntas, haverá a organização de Kardec em relação ao que ele vai perguntar, porque aqui é um comentário dele, que é a interpretação que ele fez em relação a todas as mensagens que recebeu. E o material todo de hoje é baseado nisso, que é no que ele chama de escala espírita, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, e eu quero, então, agradecer novamente a presença de todos aí, que estão assistindo às nossas aulas. Por favor, não se esqueçam dos nossos shorts estão bombando aí no YouTube, então, por favor, compartilhem também os shorts, deem like, comentem, estamos sempre lendo todos os comentários. Por favor, comentários respeitosos, tá? Comentários, desde que sejam respeitosos, serão mantidos. Aqueles que não forem, serão apagados. E nós vamos dar continuidade, então, ao processo da forma como sempre fizemos. Pedi aí para a nossa Vânia, especialista em Livro dos Espíritos, né, Vânia? Pois é. Estamos juntos aí, estamos juntos. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade, né? Porque nós precisamos estudar, ninguém pode parar. Então, nós vamos falar da parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, Escala Espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista donde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Vamos entender essa parte, William? Vamos entender que... Vamos lá.
está classificando os espíritos, ou seres humanos, né? Sim. Mas essa classificação não tem qualquer importância, porque cada ser humano está num grau de evolução, num grau de conhecimento, de acordo com as suas vidas aqui na Terra ou em outros lugares, de acordo com a sua capacidade. Então, o que eu acho é que não é o caso de não ter importância. A gente tem que lembrar de novo, né, o que já falamos várias vezes aqui, que o Livro dos Espíritos foi gravado, é ótimo. Olha, eu achando que Kardec era youtuber. Foi codificado e escrito em 1857. Jamais havia se falado do assunto. Então, ele tinha que criar uma base que fosse científica e explicativa para poder dar um norte para as pessoas, para que pudessem entender as coisas. Então, de fato, hoje, com o conhecimento que temos e a forma que já entendemos as coisas, é desnecessário. Aliás, toda essa parte, que ela é bastante grande, mas nós vamos lê-la, ela é bastante complexa e até pesada, maçante, eu diria, porque ela trata de coisas que já houve evolução e os próprios bons espíritos, quer fosse por Chico, quer fosse por Divaldo, dois paladinos do espiritismo, quer seja por nós mesmos que temos contato com os nossos mentores, já nos trazem entendimentos diferentes dessa questão. Mas eu repito, esse livro é um livro do século XIX, onde nunca se havia falado sobre o assunto. Existia já manifestações mediúnicas, a mediunidade não é um atributo do espiritismo, havia já várias coisas que aconteciam ora lá, ora cá, em várias situações, mas Kardec trouxe tudo isso para um único entendimento. Então, vale a gente ver que tipo de visão havia e de que forma que isso evoluiu. E aí, nos nossos vídeos de conteúdo, a gente acaba tratando dessas coisas. Aliás, eu peço que todos assistam os nossos vídeos de conteúdo, às terças e sábados, onde tem bastante coisa que a gente já falou sobre esse assunto e outros tantos. Então, vamos seguir, né, Vânia? Acho que é por aí. Tá certo. Já que estamos estudando passo a passo, não podemos perder nada, né? Mesmo que a gente ou já saiba ou tenha outra visão sobre o assunto, mas é Kardec, né? Então, vamos lá. Foi o que mencionamos, só para completar o teu raciocínio. É verdade. A gente mencionou, estudar um livro significa pegá-lo do início ao fim, ler e comentar e discutir, e é o que a gente está fazendo. Agora, eu quero lembrar de novo, é um livro antigo, então a gente precisa se basear nisso. Vamos lá. Façamos ainda uma consideração que você não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Isso é muito interessante, essa colocação, presta atenção, porque as pessoas tendem a irem a centros espíritas ou, principalmente, a Umbanda. E o espírito falar determinada coisa e a pessoa levar ao pé da letra e aceitar como verdade absoluta. Porém, nós temos que ter critério. Quando ouvirmos o que os guias falam, nós temos que ter bom senso. Se vai contra a moral, se vai contra alguma lei de Jesus, se vai contra qualquer coisa que não esteja dentro dos padrões do nosso mestre, nós não devemos aceitar. E isso é importante, não é porque é espírito, ele sabe tudo, ele é mestre de tudo, nem sempre. Foi muito bem colocado o que você falou, está perfeito, e eu acho que tem mais uma coisa. Quando você vê ali, quando ele fala, há de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens. É bom que fique claro, como eu disse, é um livro antigo. Espíritos e homens é a mesma coisa. Sim, nós somos espíritos encarnados.
Sim. Só que a forma como Kardec precisava explicar à época, ou seja, em 1857, as pessoas viam isso de maneira diversa. Espírito é espírito, homens são homens. Então, sempre fazendo essas ressalvas para lembrete de que as coisas são assim. Vamos seguir, então. Bom, tá. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussier, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, e nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos e nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Como a gente pode ver, Kardec tinha um critério muito sério e enérgico para com as comunicações dos espíritos. Sim. Ele e o grupo dele, né, William? Sim, mais uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui. A humildade de um homem que tinha o cabedal de conhecimento que ele tinha ao proferir essas palavras. Ou seja, eu não sou dono da verdade, eu estou dizendo simplesmente utilizando uma métrica. Seria uma forma como outros já fizeram com plantas, que foi o que ele falou de Linneu, Jussier e Tournefort, que provavelmente eram botânicos, né, pelo que dá para entender aqui. E ele simplesmente está utilizando um método similar. Para quê? Para poder comparar banana com banana, abacaxi com abacaxi e assim por diante. Então, isso mostra também uma humildade muito grande. Tem muita gente que acha Kardec soberbo, e a gente sabe que não. Mas, lendo para e passo as coisas, vai ficando cada vez mais claro isso. Quem acha que ele é soberbo é porque ele era extremamente intelectual, extremamente de muito bom senso para escrever, porque ele escreveu muitos livros de gramática francesa, ele era pedagogo, então ele sabia escrever. E ele escrevia de uma maneira bem não era floreado, mas era bem, como pode dizer? Bem detalhado. Detalhado também, isso. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos.
A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou qual classe, sendo sempre gradual o progresso deles e, muitas vezes, mais acentuado num sentido do que do outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Agora nós vamos estudar os espíritos imperfeitos. Quais são os caracteres gerais no conceito de Kardec? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ou seja, uma boa parte da humanidade, né? Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem e nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Também uma boa parte dos espíritos encarnados hoje aqui na humanidade. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e, mais ou menos, abjetos os seus sentimentos. Ou seja, não têm sentimentos, têm paixões. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Lembrando a todos que quando Kardec fala do mundo espírita, está dizendo do mundo espiritual. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Pois é, a linguagem de que um espírito se utiliza para falar, para passar seus ensinamentos, é de extrema importância, segundo Kardec, porque mostra o caráter.
Como a gente conhece aqui na humanidade, como as pessoas são más, são boas, são imperfeitas, ou são imperfeitos todos nós somos, né? Ninguém ainda está perfeito. Mas como a gente conhece quando o ser humano é um espírito inferior, que ainda está muito longe de chegar a um grau de adiantamento? É pela maneira dele falar, é pela maneira dele se colocar, é pela maneira dele mostrar com atitudes e também com palavras quem ele é. E aí a gente reconhece a inferioridade do ser humano, certo, William? Sim. Na verdade, né, como dizem os nossos amigos, principalmente aí aqueles que a gente trabalha durante os nossos trabalhos de Umbanda, existem muitas linguagens ou muitas formas de linguagem, porque isso é importante que se diga. No início da Umbanda, ela nasce exatamente porque muitos espíritos simples, que a gente já colocou nos nossos vídeos de conteúdo, eles eram interpretados como baixo espiritismo exatamente por conta disso, né? Não me refiro nem a situações mais extremas, por exemplo, uma comunicação com o Exu, que às vezes manifesta palavras pesadas. Eu estou me referindo a palavras mesmo simples, né? Aquelas palavras, ou às vezes até utilizando outras línguas, que não é isso que faz um espírito ser mais ou menos elevado, faz sim o tipo de mensagem que ele traz, mesmo que ele utilize palavras que não sejam as que a gente adora. William, a gente pode também considerar que o Exu é um ser ainda que ele está longe da perfeição. Ele está trabalhando aqui com a gente como guarda, como ajuda, como socorro aqui na crosta, mas ele não é um espírito elevado. Ele até pode ser inteligente intelectualmente, ele pode ter muito conhecimento, mas elevação espiritual ainda eles não têm, estão trabalhando para isso. E eles estão nos ajudando, são a nossa polícia, o nosso socorro aqui. Isso sim. Agora, não os espíritos, por exemplo, que aparecem com a forma de pretos velhos ou de caboclos, eles não. Eles já são espíritos com mais conhecimento e com mais elevação. A gente não tem como saber quanto eles são elevados, mas eles já estão num outro nível, num outro patamar de evolução. E não é por causa disso que eles falam como caboclo ou como preto velho, que eles são espíritos inferiores. Isso não quer dizer nada, não quer dizer, porque os espíritos reencarnam na condição que tem necessidade para desenvolver as suas aptidões. Então, se nós estamos nessa situação em que nós estamos vivendo hoje, é porque nós precisamos dela para evoluir determinadas situações que nós ainda não conseguimos superar. E por isso temos os familiares, temos tudo para que a gente possa nos lembrar de quem somos e o que precisamos fazer para evoluir. Kardec somente classificou porque ele precisava dessa classificação para estudar. Ele estava estudando o conteúdo que os espíritos traziam, e ele tinha que ter esse critério. Certo, William? Boa, bom. Seguir em frente, vamos lá. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que
à realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. 10ª classe: espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeito com o conseguirem, retarda-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade, a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens. É sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os desígnios pelos nomes de demônios, maus gênios e espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia. O que é felonia, William? Procura aí para saber o que é felonia. Eu não sei, mas vou procurar, vai. Isso. A hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Fala, William. Bom, felonia é insubmissão de um vassalo ao senhor feudal, ato desleal ou traição. Então, é um termo que não se usa mais, a gente não conhece, mas vamos lembrar que, de novo, é um livro escrito muito tempo atrás, então faz sentido a gente ter palavras que a gente não conhece. Mas felonia é isso. Insubmissão de um vassalo ao senhor feudal, ato desleal ou traição. Na realidade, são espíritos que não dão valor às ordens, às responsabilidades, são espíritos levianos, né? Bom, o próximo, que eu estou falando nele, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Eu estou achando engraçado, porque Kardec fala isso, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens,
A linguagem de que serve é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Muito interessante. Muito interessante. Eu peço só desculpas aí que o pessoal que está acompanhando aqui, eu passar o material, na hora de construir eu acabei cometendo uma troca de slides aqui, mas beleza, já está tudo certo, podemos seguir. É interessante ele falar de gnomos. É uma coisa interessante isso. Eu acho que é mais termos que eram usados na época também, né? Pode ser. Trasgo, por exemplo, é uma coisa que a última vez que eu ouvi foi no Harry Potter. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades, com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Afiguram-se mais do que outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Todos eles, na realidade, podemos colocá-los todos, fazer um pacote e colocar todos no mesmo patamar. São espíritos inferiores, cada um com as suas características, cada um com a sua maneira de fazer mal, ou de não fazer nada, ou de incomodar, ou de levar confusões nos lares, mas todos eles têm uma característica só: são espíritos que ainda estão longe da perfeição. Concorda, William? Na linguagem da Umbanda, são quiumbas, né?
Sim, são quiumbas ou espíritos levianos, maléficos, Obsessores na linguagem. obsessores, na linguagem espírita. Mas uma coisa importante para a gente deixar claro aqui em relação a esse entendimento, né, é que você não vai chegar num centro espírita ou num terreiro de Umbanda e o guia vai chegar para você e falar: esse espírita é da 7ª classe, esse espírita é da 10ª classe. Não vai existir isso, tá? Você vai chegar e ele vai falar, se for no centro de Umbanda, com qualquer tipo de guia, olha, tem quiumba aí atrapalhando você, meu filho, nós vamos resolver essa parada. Então, na realidade é o que eu falei, é porque Kardec recebia muitas comunicações e ele estava estudando. Isso foi o início do início do início. E ele, como técnico, que ele era técnico, tudo com ele era muito lógico. Então, ele tinha que dividir para ele mesmo poder classificar dentro dele as características, porque senão ele, acho que talvez se confundisse com tudo. Mas como nós sabemos que são espíritos, é que nem esse daqui, os bons espíritos, que se não quisermos ler, talvez nem precisemos, William, porque espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores, nós mesmo podemos dizer que a ordem desses espíritos, os espíritos puros, nós já sabemos. Os espíritos bons, os espíritos que fazem o bem, que levam o progresso, que levam a sua vida corretamente, cumprem os seus deveres, são espíritos bons, são espíritos do bem, espíritos que estão tentando evoluir. E os espíritos puros, nós já sabemos que são aqueles espíritos que já passaram pela imperfeição, pela fase de espíritos bons, já passaram por todo esse processo e hoje se encontram em altas esferas, já como mentores ou seres espirituais elevados. Concorda, William? Plenamente. Podemos dispensar. Então, para vocês aí que estão nos acompanhando, tendo o seu livro dos Espíritos, nós vamos retomar semana que vem na pergunta 112, que eu, francamente, não lembro se é uma pergunta, porque quando eu... Não, espíritos puros, bobagem. Nós vamos para 114, que é progressão dos espíritos. Então, tá bom. Então, semana que vem, 114, para a gente poder dar sequência. E assim, a gente está tentando organizar de uma maneira que fique claro cada um dos pedaços que a gente passa, tá? Considerando que são 1.019 perguntas, então vai levar tempo, mas nós vamos chegar lá, entendeu? Bom, nós já estamos na 114, né? Como disse Emmanuel numa mensagem para o Chico, muito tempo atrás, toda grande viagem começa do primeiro passo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tá certo? E toda evolução começa com os pequenos conhecimentos. É isso. Até que um dia nós vamos entender um pouco mais, apesar de que a gente não vai, aqui na Terra não vamos conseguir entender tudo. Mas estamos indo. Quero agradecer a presença de todos em mais um estudo do Livro dos Espíritos, pedir que não se inscrevam no canal, clique no botão aqui do lado para você ter uma surpresa, mas deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com o maior número possível de pessoas para que todos possam ter acesso a essa informação. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, axé. Até a próxima.